Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao mandebemnoenem.com. Mais uma vez estamos aqui, né? Estamos dando uma continuidade a uma aula que falamos há algumas semanas, que foi a respeito da dissertação. Hoje a gente está voltando para comentar algumas questões da prova e também falar um pouquinho sobre a dissertação. É bom lembrar que essa aula é um oferecimento do Centro Universitário Senac, está sendo transmitida ao vivo aqui do campus de Santo Amaro, São Paulo, capital. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro momento aqui, eu quero fazer um comentáriozinho, porque nós andamos recebendo assim, muitas questões de internautas, de pessoas, né, que estavam acompanhando todo o processo aí, brigando um pouquinho com o tema da dissertação proposta pelo INEP. Então, veja bem, a proposta era assim: faça um texto dissertativo cujo tema é movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Gente, vamos pensar o seguinte, olha, século XXI nós temos 11 anos apenas, certo? 11 anos é um tempo relativamente pequeno diante de tudo que a gente estuda na escola, né? Antiguidade clássica, Idade Média, e a gente vem caminhando até chegar aos dias de hoje. Então, veja, é um tempo bastante pequeno. O que nós tivemos de imigração nessa década, por exemplo? Dois casos bastante importantes que, creio, deveriam ter sido mencionados por você na prova. A questão da chegada dos haitianos, que vieram para cá por causa do terremoto no país deles. Então, veja, não foi uma questão que eu estou buscando simplesmente uma condição de vida melhor, mas eu estou sendo expulso do meu espaço, porque aconteceu um fenômeno, né, da terra que me expulsou do meu espaço. Essas pessoas que aqui chegaram tinham uma qualificação profissional bastante interessante. Então, se pensarmos desse ponto de vista, elas estão chegando para contribuir. Um outro fato interessante, que foi também a chegada dos bolivianos. Então, penso que seria mais um dado importante, que seria o seu argumento, a sua apresentação a respeito desses dois fatos de imigração recorrentes agora, nesse espaço de tempo tão próximo de nós, né? Fora isso aí, a gente tinha de lembrar também, gente, que nós, já em 1500, né, quando, entre aspas, descobertos, nós somos colonizados por pessoas vindas de outro país, portanto, por imigrantes. Nós tivemos os negros, nós tivemos os portugueses, os italianos, os franceses. Olha, veja a quantidade de europeus e de outros povos orientais, inclusive, que aqui vieram, aqui se instalaram e aqui trouxeram a sua contribuição cultural, fazendo com que o Brasil, de alguma maneira, crescesse. Veja a contribuição do japonês na agricultura. Coisas fantásticas. Então, olha, remete, volta no tempo, busca informações que já foram passadas por você. De alguma maneira, isso a gente tem gravado, tá? Na nossa memória. Então, reflita sobre o tema, que talvez, né, as pessoas que tanto se mostraram descontentes com essa prova, talvez por não terem refletido um pouquinho. Nós não somos um povo genuíno, né? Nós somos uma mistura de raça. E quem é que misturou tudo isso? O imigrante. Então, aí já era um ponto legal para se abordar. Agora, é claro, né, como foi pedido também uma proposta, eu teria de apresentar no final, como na linha de conclusão, como nós dissemos na nossa aula passada, eu precisaria, sim, sem dúvida nenhuma, comentar sobre política pública, né? Já que o governo acolhe ou acolheu os haitianos, acolheu tão bem os bolivianos, eu preciso criar uma política pública que faça com que essa personagem que aqui chegou sinta-se bem nesse país.
E para isso, para que, olha, veja, de alguma maneira vai render impostos. Se eu, governo, facilitar ou dar condições para que esses imigrantes façam a sua documentação, regularizem a sua documentação e possam efetivamente trabalhar, sem dúvida nenhuma, isso vai crescer não apenas culturalmente no nosso país, mas também do ponto de vista econômico, né? Serão mais algumas pessoas que vão contribuir com os impostos aqui no nosso país. Então, creio eu que aí estaria uma proposta interessante para se colocar na nossa redação, ok? Mas, lembrando, não foi essa a nossa proposta para essa aula, né? Nós nos propusemos a discutir algumas questões do Enem, tá? E aí eu selecionei algumas delas, já está no site, não tá? Meninos, pessoas, está no site, tá? Então, eu estou aqui em mãos com a minha prova azul, tá? Na minha prova azul, a questão que eu vou comentar é a questão 99. Quero que vocês se sintam bastante à vontade, embora a gente esteja tão distante, né? Eu do lado de cá e vocês do lado de lá, mas sintam-se bastante à vontade para perguntar, para questionar, né? Na medida do possível, a gente vai contribuindo com a sua vida, tá ok? Então vamos lá. Olha, a questão 99. Antes disso, gente, qualquer prova, qualquer texto, qualquer papel que a gente vá ler, a gente tem que estar atento sempre a tudo. Vamos lá, na prova do Enem, nós tivemos questões escritas, essencialmente escritas. Nós tivemos questões com imagens. Nós tivemos questões escritas, mas representando a fala da população. Então, é importante, antes até da gente começar a ler isso aqui, gente, perceber que a nossa comunicação, ela pode ser feita de forma verbal e de forma não verbal. Creio que vocês estudaram isso, né, no ensino médio, até mesmo no 9º ano do ensino fundamental. Deixar claro o que é isso. A linguagem verbal é a linguagem que faz uso de palavras, tá? Sejam elas escritas ou faladas. Isso é linguagem verbal. É a comunicação acontecendo por meio da fala, por meio da escrita. Então, por exemplo, agora eu estou me comunicando com vocês pela fala, tá? Então, eu estou fazendo uso da linguagem não verbal, da linguagem verbal falada. Mas além da linguagem verbal, para eu me comunicar com você, eu também estou fazendo uso dos gestos, eu estou fazendo uso de alguma expressão do meu rosto, arqueando a sobrancelha, mexendo com as mãos. Que comunicação é essa? Ela passa uma mensagem, tá? Que mensagem é essa? A mensagem que eu estou passando por meio dos recursos não falados, por meio não da fala, mas dos gestos, da expressão do rosto, da expressão corporal. Essa é a chamada linguagem não verbal, ok? Tem uma questão já? Que legal! Vamos lá, gente. Daniel, Natal, Rio Grande do Norte. Qual a justificativa para a imigração dos bolivianos? Busca de melhores condições de vida, Daniel. Assim como nós tivemos uma época, né, em que os nordestinos vieram em quantidade para São Paulo, os bolivianos estão vindo para cá também em quantidade em busca de uma melhor condição de vida, busca de subsistência mesmo, dado o país, né, em que eles estão, tá? Ana Carolina, São Paulo. Em termos de imigração, pode-se dizer que o povo brasileiro é um dos, se não o mais acolhedor? Olha, eu creio que sim, Ana. Creio realmente que o povo brasileiro é o povo receptivo, né? Essa é uma característica nossa. Talvez até porque não sejamos únicos, né? Nossa formação é de todas
as contribuições aí, né, de outros países, de toda a Europa, do Nordeste, do norte-americano. Nós temos assim uma infinidade, né? Nós somos a mistura de tudo isso, do negro, inclusive, com uma forte presença. Então eu creio por isso, nós somos um povo, sim, muito mais acolhedor. Tá? E talvez até por isso, né? Sem dúvida, você há de se lembrar que houve uma época em que a Espanha não estava admitindo a entrada de nenhum estrangeiro em seu país, né? E o povo brasileiro não, ele é muito mais acolhedor, o governo é acolhedor, só que também não basta abrir as portas, concorda? Ele precisa sim receber o que está vindo de fora, se essa é uma característica brasileira, ele precisa sim receber, mas ele tem que dar condições para esse povo ficar aqui, né? Porque senão também aí não compensa, né? E eu acho que assim, os haitianos eles vieram com uma contribuição muito grande, porque praticamente todos são graduados, são médicos, são engenheiros, né? São nutricionistas, então eles vêm com uma contribuição grande para o nosso país, para a nossa população. Tá bem? Eu espero ter satisfeito, né? Mas nós vamos combinar o seguinte agora, olha, eu vou continuar a nossa questão 99, e aí se vier alguma questão ainda em relação à redação, a gente deixa mais para o final, tudo bem? Porque senão a gente vai se perder muito e aí não dá tempo, né? Então, voltando, né? Eu falei de linguagem verbal, de linguagem não verbal. O que é isso? Então, a linguagem verbal é a linguagem que faz uso de palavras. Estejam estas palavras escritas ou sejam faladas. Então, neste momento, eu estou fazendo uso da linguagem verbal oral, tá? Mas, para eu me comunicar com você, eu também estou fazendo uso de outros recursos. As mãos, tá? A sobrancelha, o mexer com o corpo, a entonação da voz, tá? Então, tudo isso são recursos que ajudam para a nossa comunicação, principalmente por você estar do outro lado, né? E eu estar do lado de cá, a gente precisa interagir, né? Então, a partir deste momento, nós somos interlocutores, tá? O que é isso? São as pessoas que participam do processo de comunicação. Só que quando você está fazendo a prova do Enem, o que acontece com você? Você está somente lendo o que está escrito. E a leitura, gente, é um processo solitário. E quando a gente lê e está fazendo uma prova, sendo avaliado, a ansiedade, a angústia, o querer se superar naquele momento é muito maior. Não tenha dúvida disso. E aí, por vezes, a gente acaba se atropelando e não obtendo o resultado que gostaria. Mas não desanima não, tá? Se isso aconteceu com você, se não foi tudo aquilo que você gostaria, estamos aqui para ajudá-lo, tá? De coração, tá? Então, voltamos, né? Vamos para a questão 99 da prova azul. Reparem até como ela está escrita, ela tem na escrita vários pontinhos, reticências, né? Para que servem as reticências? Pensa um pouquinho. Ah, eu já sei, né? Alguém deve estar pensando assim, ela serve para deixar que o leitor pense o que ele quiser. Sim, isso num texto em que eu escrevo normal, numa situação normal, a reticências é assim, é uma pausa que eu, escritor, dou e permito, eu estou autorizando o meu leitor a pensar o que ele quer, lógico, associado àquilo que eu escrevi. Mas aqui você observe que estas reticências, elas não estão permitindo simplesmente que o leitor pense. Elas são marcas. Marcas de quê? Da oralidade, marcas da fala, tá? Então, a pessoa que está falando aqui, exatamente como ela falou, tá? Veja pela fonte aqui, que faz parte de um projeto Fala Goiânia, da Universidade Federal de Goiás,
de 2010, pela primeira vez está sendo utilizado numa prova. Quem disse isso aqui foi a PS, do sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. Ou seja, o INEP se apropriou de uma fala, tá? Que é desenvolvido, é um projeto realmente, Fala Goiânia, e a partir dessa fala ele propôs esta questão. Então, eu vou ler com vocês, tá? E a gente vai chegar à conclusão, e creio que vocês vão conseguir chegar à conclusão de uma maneira muito mais simples, talvez, do que a gente esteja imaginando, né? Então, vamos lá, gente. Observem o texto, veja que ele tem um espaço paragráfico, começa com letra minúscula, tá? Isso numa situação normal de texto escrito, que tem de seguir um padrão, não poderia ser assim. Então, isso já é uma marca de informalidade, tá? Da nossa fala, do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, diz assim o texto: eu gostava muito de passear. Veja que na língua escrita jamais eu poderia fazer assim. Eu diria, eu gostava muito de passear. Lembrando, né, gente, que... Deixa eu achar uma canetinha aqui. Olha, lembrando, né, que as terminações ar, ir, or, aqui, essas de segunda conjugação, primeira, terceira conjugação, né? Estas marcas aqui são marcas de verbo, indicam a conjugação, né? Isso aqui é uma vogal temática e isso aqui é a marca do infinitivo, que nós chamamos de desinência. E observem aqui na fala, exatamente como nós falamos, nós não pronunciamos o R, a marca do infinitivo. Eu não digo assim para vocês, olha, gente, neste momento eu gostaria de falar a respeito das questões do Enem. Nossa, se eu falar desse jeito, você desliga tudo aí e vai dormir, né? Porque torna-se uma pedância muito grande quando, para essa nossa questão aqui, não há necessidade de fazer isso, tá? Então, a marca da informalidade, inclusive minha, de falar com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. E aí tem risos entre parênteses, né? Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Então, veja que a fala registrada aqui é a fala de uma senhora de 38 anos, tá? De Goiás. Importante observar, inclusive, nós não estamos em Goiás e falamos da mesma maneira, porque a nossa fala é informal, é coloquial. Já a escrita tem de seguir a língua padrão, as normas, né, da gramática normativa. Tudo bem? Aí, analisando, né, eu acho que esse texto nem é necessário você ficar repetindo ou voltando, por conta até da facilidade com que ele passou a mensagem, né? Um aspecto da composição estrutural, ou seja, da estrutura do texto, que caracteriza o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada da língua, tá? Então, ele quer, assim, um aspecto que mostre, que prove que este fragmento é representante da língua falada. Lendo as opções, tá, gente? Aproveitando aqui para falar de alternativa, né? É um tal de fazer assim, assinale a alternativa correta. Gente, alternativas são duas coisas, ou este caminho ou este caminho,
tá? Então, os enunciados aí dos vestibulares, né, de provas tantas mil por aí, assinale a alternativa correta. Você tem 5 opções. Se são 5 opções, como é que eu posso assinale a alternativa? Não é verdade? Então, veja, eu assinale a opção correta. Eu tenho 5 opções aqui em relação a isso aqui, um aspecto da composição estrutural. Então, para e pensa, isso aqui, eu já, mesmo sem ler, eu precisava bater os olhos e perceber que essas reticências não fazem parte do texto reflexivo, tá? Daquele texto que vai conduzir o leitor a imaginar alguma coisa. Isso aqui é uma marca de oralidade. Fora isso, a falta dessa terminação verbal aqui, nas palavrinhas, o de no lugar de tudo isso daqui são marcas da oralidade. Portanto, lendo as opções aqui, gente, vou falar só da letra E, ó. Diz que existe aqui presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Gente, isso aqui é um absurdo, né? Teria que ser eliminado de cara. A D, ó. Isso eu estou falando de prova azul, tá, gente? Ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Como assim? Você não conseguiu entender tudo o que eu li? Ela não está mostrando o relato? Ela não está lembrando um momento da vida? Então, não está faltando, não faltam informações. As reticências são marcas da oralidade. Aí, observando outras opções, a gente chega, né, à letra A, que diz predomínio de linguagem informal. Maravilha, entendo o que é isso. Informal é a língua que não segue um padrão, o que é o padrão da língua escrita, entrecortada por pausas, que são as reticências. Tá? Acertou? Alguma questãozinha a respeito desta 99? Eu acho que essa era muito simples, mas se você tiver alguma questão, mande aí rapidinho, enquanto eu acho a nossa próxima questão. Eu tenho um negócio chique aqui, gente. Botaram na minha mesa aqui, que é um... Como chama isso? iPad? iPad, gente, olha que chique. Eu não tenho isso na minha casa, não. Tá? Aqui é coisa boa, né? Então, parece que não veio nenhuma questão, todos satisfeitos, compreenderam. Então, veja, não tinha nada, absolutamente nada que eu tivesse de ficar pensando muito, né? A próxima questão que eu sinalizei é a questão 105 da prova azul, né? Esse texto aqui, dei uma olhadinha, ele tem título, tá? Vá para a fonte, também tem uma marca, né? Então, é importante, gente, analisar fonte, analisar título. São pontos de partida, tá? Antes disso, deixa eu falar mais uma coisinha. O tema da nossa aula, e deveria ter sido inicial e fugiu, o tema da nossa aula é leitura, compreensão, análise e interpretação de textos. Penso que seja interessante eu dar a diferença desses 3 aspectos. Vamos lá, desses 4 aspectos. Então, é assim, gente, o que é ler? Ler é decodificar letras, tá? Eu coloco, por exemplo, aqui na lousa, sei lá, um O, coloco um I, tá? A nossa criança lê oi, tá? Eu coloco um B com o A e eu leio ba. Isso necessariamente não tem significado algum, né? Então, ler é decodificar letras. A partir do momento que eu vou para a escola e compreendo que a minha língua é alfabética, eu descubro que B com A dá ba, tá? Então, leitura é uma coisa fácil, né? A partir do momento que eu estou alfabetizado.
É importante também pensar o seguinte, você está lendo um texto, tá? No finalzinho, você pergunta assim, nossa, do que está falando esse texto? Então, se você responder a essa pergunta, você compreendeu o texto, tá? Compreendeu a mensagem aí, tudo bem? Se você começar a analisar, que essa é a parte mais complicada, sem dúvida alguma, em que a gente vai analisar o texto, eu preciso deixar muito claro, gente, para eu analisar um texto, eu tenho que compreender que qualquer coisinha que exista no texto, qualquer, gente, um ponto de exclamação, uma reticência, um parágrafo, um espaçamento diferenciado, o uso de aspas, qualquer marca escrita tem um significado. E aí, para eu chegar ao nível de interpretação de um texto, eu preciso saber analisar. Eu preciso identificar os recursos que a língua, os recursos de que a língua dispõe para nós, tá? Eu preciso, tá? Todas as marcas no texto. Por isso, no texto anterior, eu falei para vocês, olha, bate os olhos, tem alguma coisa que está diferente, tem um monte de pontos de reticências, alguma coisa está acontecendo. São marcas da língua, marcas linguísticas. Claro, né, gente, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil se torna para eu analisar e mais rapidamente eu chego a um nível de interpretação, tá? Bom, fica claro, gente, que é extremamente comum as pessoas dizerem assim, ué, mas interpretação não é pessoal? Não, gente, a interpretação não é pessoal. O caminho para a interpretação é pessoal. Você pode caminhar por aqui, eu por aqui, cada um pelo lado que achar melhor ou que se sentir mais à vontade. Mas o resultado tem de ser o mesmo para todos. Tá? Então não tem esse, a interpretação é pessoal. Papo furado, interpretação não é pessoal não, senão não teria lógica alguém nos propor um texto, colocar algumas opções para a gente acertar aqui, se fosse pessoal. Uai, então eu vou colocar A, você vai colocar B, outro vai colocar C e vai ficar por isso? E aí todo mundo vai ter que se acertar? Não. Pode reparar que quando você faz uma prova de múltipla escolha, o que acaba acontecendo? Tem 5 opções, duas ou três você elimina de cara e você fica sempre ali, ó, 2. Ai, meu Deus, é A ou é B? Tá? E aí vai na história da mamãe mandou, vou rezar mais para um, para outro. Gente, não. Conhecimento é fundamental, tá? Não fique só no último caso você chute do contrário, né? Não chuta não, procura ler, procura compreender, procura analisar, tá? Tem uma questãozinha aqui, Daniel, Natal, gente, que cidade linda e maravilhosa aquilo lá. Como devemos ler as provas do Enem? Devemos ousar com leituras diagonais, dinâmica, ver as perguntas antes, ou isto é muito arriscado? As provas são extensas e perco muito tempo lendo tradicionalmente. Daniel, para qualquer coisa que a gente vai fazer, tá? A gente conta com um pouquinho de sorte, mas o grossão, o basicão mesmo, tem de ser o nosso conhecimento, tá? Isso tem de ser, é fundamental. Como é que eu tenho de ler as provas do Enem? Assim como eu estou fazendo com você, agora, tá? Volta um tiquinho nessa questão 99. Bati os olhos, eu não tinha lido as questões. Qual foi o comentário que eu fiz? Imagine você lá, olhando para a questão, o que é que me chama a atenção? Quando eu peguei a prova, que eu bati os olhos nessa questão, o que me chamou a atenção foi um monte de reticências. Opa, um monte de reticências é comum?
ter um texto com muitas reticências, mesmo texto poético? Não é. Então, alguma coisa tem. Isso já me chamou a atenção. Isso já é um recurso da língua que vai me ajudar na análise, tá? Então, eu penso que a leitura tem que ser atenta, que ela tem de ser cuidadosa, fazer leituras diagonais, dinâmicas. É muito arriscado isso, né? Eu acho que você não tem tempo para isso. Você tem que ter o conhecimento e saber ler, tá? Parece que não, tá, gente? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande em ler. A gente acha que ler, é isso que eu falei para vocês, é B com A, deu Bá, e aí eu já li. Né? Não, isso não é leitura, isso é decodificar letras. Não é por aí, tá? Realmente eu tenho de fazer uma leitura num nível aprofundado. E para isso, vou tentar com vocês nessas 4 questões ainda que nos restam aqui, mostrar esses aspectos para que a gente consiga, ou para que eu consiga ajudá-los, né, a encaminhar, a se encaminhar na leitura de qualquer outro texto, qualquer outra prova, gente, qualquer coisa, independente de ser uma prova de Enem. Tudo bem? Daniel, se no final das 5 questões você ainda tiver dúvida em relação a isso, pergunta novamente. Tudo bem? Mas eu creio que com a análise aqui das questões, nós vamos resolver ou dirimir a sua dúvida. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, questão 105, o Senhor. Olha o título. O Senhor, tá? Senhor, quando que nós usamos a palavra Senhor? Pare e pense um pouquinho. Na nossa cultura, Senhor, chamar alguém de Senhor, Senhora, denota educação, tá, gente? Isso, tá? Para nossa cultura antes, se eu não chamasse a pessoa que está ao meu lado aqui porque é um pouquinho mais velha que eu ou porque está no mesmo patamar de Senhor, Senhora, eu estava sendo mal educada. Hoje nós sabemos que não é assim, né? O nível de educação não está no tratamento exclusivo de senhor, de senhora. Isso é uma questão de respeito que se colocou, né? Culturalmente, nós sabemos, ou nós temos hoje, que a ideia de falar senhor, de falar senhora, é para pessoas mais velhas que nós, né? Ou então, quando você vai a uma entrevista de emprego, você está conversando com a sua professora, que é mais velha, uma entrevista de emprego, que de repente as pessoas são da mesma idade e nós a chamamos de senhora ou de senhor por questão de hierarquia simplesmente. Então, assim, não é na palavra senhor que vai mostrar a nossa educação, né? A gente sabe que tem 1000 outras coisas que mostram muito mais. Mas vamos pensar, assim, no tradicional, no conhecimento tradicional que a gente tem. Quando eu falo senhor, eu me posiciono, né, diante de uma outra pessoa, que seja pela idade ou seja pela condição hierárquica, profissional ou qualquer outra coisa, existe um distanciamento entre nós. Tá? Eu não vou chamar o meu namorado de senhor, eu não vou chamar o meu marido de senhor, tá? Não vou chamar minha colega de senhora. Então, olha para esse título, esse senhor aqui já mostra uma certa distância. Depois ele está acompanhado por um artigo, ó, uma marca da língua. Um artigo definido. Para que serve um artigo definido? Como o nome diz, definir. Definir, valorizar, intensificar o substantivo que ele está acompanhando. No caso aqui, o senhor está tornou-se, né, um substantivo, embora seja um pronome de tratamento, aqui acompanhado do artigo, ele é um substantivo. Então é o senhor, não é um senhor, não é senhor, é o senhor. Veja a importância, o grau que a pessoa que escreveu o texto deu para o título. Na sequência, dê uma olhadinha, verifique quantos parágrafos tem seu texto. É uma coisa importante, de repente, tá? Um dos recursos, Daniel,
que você perguntou, posso ler assim ou assim, né? Um dos recursos para ajudá-lo na leitura. De repente, marca, bote lá número 1, número 2, número 3, marque os seus parágrafos, o espaço paragráfico. Observe mais uma coisa, que esse texto, ele por ter parágrafos, por ser escrito do começo ao final da linha, ele é um texto em prosa, diferente da estrutura do poema, que é escrito em versos, tá? Então veja que é um texto em prosa, tem um título, O Senhor, uma valorização desse título do Senhor, o que a palavra Senhor me mostra um certo distanciamento entre mim e o Senhor, por exemplo. Repare também que tem uma fonte, olha lá o finalzinho do texto, Braga, R, A Borboleta Amarela, Rio de Janeiro, Record, 1991. Record é editora, né, o ano de publicação, a cidade da editora, o nome do livro e o autor. Borboleta Amarela é um livro, né, gente? Uma história bastante legalzinha. Então, agora vamos à leitura do texto. Diz assim, olha. O Senhor, carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o o Senhor. Veja que o Senhor está entre aspas, isso é uma marca da língua, também importante. Nós usamos as aspas para chamar a atenção por alguma coisa que eu estou dizendo. Na sequência eu tenho 2 pontos. Esses 2 pontos aqui mostram uma citação que vai vir a seguir. No caso aqui é a carta. Quem é que escreveu a carta mesmo? Vai pensando, olha, eu vou retomar. Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o o Senhor. Senhora, então agora veio a carta mesmo. Senhora, aquele a quem chamastes Senhor, aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que Senhor ele não é de nada nem de ninguém. Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição, e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis você, escolhestes a mim para tratar de Senhor, é bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí, o território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira, tá? Claro que eu estou fazendo uma leitura, gente, sem estar fazendo a prova, não sou candidato. Claro que eu estou fazendo uma leitura dando uma entonação necessária para que você entenda a mensagem de uma forma mais rápida. Claro, gente, tudo isso é claro, mas se eu faço, você pode fazer, tá? Então, crie a sua expectativa, aprenda a ler o texto com o coração, com a emoção, e não ler por ler. Ler por ler é decodificar letras. Se você vai para uma prova, tá concorrendo a milhões de pessoas, simplesmente para ler, aí o joguinho da sorte pendeu para o seu lado. É preciso saber o que está lendo, tá? Compreender mesmo. Então vamos lá, olha o que eu falei do título, a importância, gente.
o Senhor. O Senhor, esse artigo valorizando esse Senhor aí que virou um substantivo. Não é um Senhor, é o Senhor. Quando eu disse para você também que a palavra Senhor, culturalmente, então olha, esse é um conhecimento anterior. Você não precisa ir para a escola para saber que chamar alguém de Senhor é, de alguma forma, mostrar que esta pessoa é diferente de você. Então, existe um distanciamento, gente, pronto. Existe um distanciamento entre a pessoa que fala e o Senhor, tá? É importante a gente, analisando, né, o título, já perceber isso de cara. Veja que ele começa aqui dizendo, carta a uma jovem, que estando ela, a jovem, em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, que é o que nós fazemos, se dirigiu ao autor, no caso a mim, que fui quem escreveu a carta, e chamando de Senhor. Gente, pensa, coloca-se na situação dessa pessoa que escreveu a carta. Todo mundo brincando, todo mundo chamando todo mundo de você, e de repente alguém vira para mim e fala assim, a senhora, para, né? Como é que eu vou me sentir? Se é uma roda, se é uma conversa informal, pensa como é que eu vou me sentir. Ai, notou os meus cabelos brancos, vou chorar, claro, né? Percebeu que eu tenho um monte de pé de galinha aqui, que eu tenho isso. Claro que eu vou ficar triste. E o que vai fazer isso? Me distanciar ainda mais. Essa pessoa, na verdade, está lembrando que eu envelheci e que ela não, segundo aqui a carta do autor, né? Aí veja que ele começa falando com ela de uma maneira formal, muito formal, bem diferente da questão 99. Aquele a quem chamastes, Senhor, aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que Senhor ele não é de nada nem de ninguém, né? E aí ele vai contar a história. Vamos lá para o enunciado. Diz assim, olha, a escolha do tratamento que se queria atribuir a alguém, a escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém, geralmente considera as situações específicas de uso social. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação, tá? Qual é, dentre todas as escritas, as linhas aqui do texto, qual é aquela que causou um mal-estar na pessoa que escreveu? O que é que vocês acham? Tá, vamos começar de baixo para cima? Vou começar pela letra E. Veja que está entre aspas. Ó, diz assim, ó. Não é, a letra E. Não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. O que eu tenho aqui? Uma constatação. Olha, não é a primeira vez, tá? Que eu sinto essa tristeza que me acometeu agora quando ouvi você me chamando de Senhor. Mas veja, gente, isso aqui, essa fala aqui é constatação, sem dúvida aí. Mas o mal-estar está nessa fala? Primeiro, não pode estar nessa fala, gente, porque ela já é a última do texto, tá? E sendo a última, o que causou o mal-estar está lá no meio. Dá uma olhadinha, tem que estar lá naquele parágrafo maior. Aí vamos ver a D. O território onde eu mando é no país do tempo que foi. O que significa isso? É o tempo passado, né? Hoje eu já estou velho, hoje eu já não mando mais. Mas será que é isso, gente, que mostrou tanta separação entre você, que me chamou de Senhor, e eu, nessa roda de amigos? Nasceu, só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa,
será que isso aqui, gente, foi o que causou tanto mal-estar na pessoa? Será que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição? Será que é aí? Essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Gente, primeiro, olha, a palavra Senhor dá o distanciamento que a gente já falou lendo o título, tá? Já dá o distanciamento. Veja que aqui na questão existe a palavra muro, tá? Muro é o que separa. Veja que eu tenho as palavrinhas frio e triste. Essa palavra Senhor é uma constatação. No meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Ou seja, nos separou ainda mais. Já havia uma divergência, tá? Você me chamou de Senhor, mas essa frase aqui, gente, nesta carta, constata a violação que tanto causou mal-estar no locutor da carta. Tudo bem? Será que eu estou conseguindo ser clara o suficiente? Gente, eu preciso de sinalização. Vocês não estão aqui comigo, diz alguma coisa. Tem uma questãozinha, né? Rainã, Aracaju, Sergipe, ai que delícia. Cidinha, há algum método interpretativo padrão que a senhora nos aconselha? Para de me chamar de senhora neste tipo de texto. Olha o muro que você está criando entre nós. Já não existe tanta distância. Para, né? Rainã, veja bem. Volto a dizer, não tem um método, não tem uma receita. Tá? Tem essas dicas que eu estou tentando passar. Leia o título, veja a informação que o título te traz já logo de cara. Verifique se o texto é em prosa, se o texto tem estrutura de poema. Verifique se tem alguma marca muito definida no texto. Veja que aqui neste texto ele já começa dizendo que é uma carta. Então a carta tem o quê? A carta tem um gênero, né, textual. A carta tem o destinatário, que é para quem nós vamos enviar, e o remetente, que é aquele que escreveu a carta. Então veja que aqui eu já sei de cara que vai ter um escrevente, tá? E a pessoa a quem a carta foi dirigida, né? Vai ficando atento nessas questõezinhas, mas olha, de coração, receita não tem, tá? É praticando, é dia a dia, é ler uma bula de remédio e tentar entender por que se usou isso ou aquilo, tá? É você estar passando numa rua, num outdoor e observar, ler o que está escrito lá. Se você entendeu aquilo ali, a mensagem do outdoor, por exemplo, você compreendeu o texto. Agora você vai para análise. E a análise, ó, olha a palavra análise. Qual é o sentido de analisar alguma coisa? É decompor. Decompor. Por que existe laboratório de análises clínicas? O que o laboratório faz? Ele analisa o material que você entregou lá, decompõe em todas as partes para analisar tudo que está ali. E chegar no final, te colocar um resultado. Aquele resultado é a síntese, é a recomposição das partes que foram decompostas, que traduzindo ou transferindo isso, seria o nível de interpretação nosso, a síntese que a gente tem, tá? Vocês vão prometer para mim que vocês vão reler essa prova, essas questões, e vão fazer assim, ó, desse jeitinho que eu estou fazendo com você. Lendo com bastante atenção, com bastante carinho, carinho mesmo. Tudo bem? Vamos lá? Tem mais uma questão? Edeilson, São Luís, Maranhão. Gente, todo lugar que eu quero ir, tá? É verdade, eu fiz todos os planos de férias para todos esses lugares aqui. Algumas questões, o uso do texto é desnecessário,
Portanto, ler primeiro a questão não seria uma forma de ganhar tempo, já que a prova é muito extensa? Edeilson, se você achar que o texto é desnecessário, vai para as questões, né? A escolha é sua, tá? Eu acho que assim, ler por ler o texto até faz sentido em algum momento, porque você dá um apanhado do que vai falar o texto, e aí você bate os olhos nas alternativas, que não são alternativas, tá, Edeilson? São opções. Você bate os olhos lá e vê, pô, não adianta eu ficar detalhando o texto aqui. Vai me perguntar sobre o uso do onde? Então eu vou dar o foco pro onde. Então tudo bem, mas o Enem, ele não tem essa característica, tá? A prova do INEP é prova de leitura e compreensão. E olha, eu posso te dizer uma coisa, as provas passadas do Enem eram muito mais extensas no enunciado. E você se perdia com o enunciado, tá? Você não sabia exatamente o que ele estava querendo, não. Né? Se perdia totalmente ali. Então, este ano eu acho que houve uma mudança significativa. Embora desde o ano passado tenha aumentado o número de questões, mas também diluiu em 2 dias, né? Então também há de se pensar isso. Embora isso tenha acontecido, a prova ela diminuiu assim, o enunciado, ela tornou mais claro, mais objetivo, e isso é importante para a gente. Veja, se você achar, tá, que ler o texto é desnecessário, que você vai para as questões, é sua, mas olha, de coração, eu acho que não é o melhor caminho, tá? Mas também não é ler por ler, é você ler marcando algumas coisas, palavras que não conhece, alguma marca no texto, você fazendo, mexendo com o seu texto. Aí sim, aí compensa você ler, porque você vai ler uma vez já aprofundada, vai para outra, e aí vai. Tá bem? Vamos lá? Mais alguma questão? Não, né? Próxima questão, gente, eu tô com a prova inteira aqui, tá? Me perdoe. É a questão 108, é isso? 108 antigamente, não é não? 108, não é isso? Tá. Eu posso ter uma aguinha para mim, pelo amor de Deus? Posso pegar aí? Dá licença, gente. Dá aqui mesmo, não esquenta não. Preciso beber. Que delícia. Muito bom beber uma aguinha, né? As palavrinhas ficam molhadinhas. Fica bem melhor. Gente, questão 108. Aí vamos lá. Olha, Edenilson, eu acho que essa é uma boa... Edeilson, né? Eu acho que essa é uma boa questão, porque ela ocupou um espaço muito grande da prova, né? Ela usou toda a coluna da esquerda. Então, veja, é uma questão grande demais para a gente ir lendo com muitos detalhes e sabendo que ela vai até lá embaixo. Então, vamos bater os olhos nas questões e ver o que nos chama a atenção. Dá uma olhadinha. Tem um título, antigamente. Antigamente vai me remeter a antigamente mesmo. Você tem que botar isso na cachola e pensar antigamente. Antigamente se falava diferente, a educação era diferente, as palavras eram outras, mesmo quantas palavras eram usadas antigamente que hoje não são mais, ou quantas palavras que hoje alguém de repente utiliza e fala, nossa, você está atrasado no tempo. Então, ó, antigamente, pega essa palavrinha e veja tudo o que ela te traz de informação já na primeira leitura. Na sequência, olha a fonte. Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983, um fragmento. Carlos Drummond de Andrade é uma questão, tá, gente, importante, porque isso está envolvendo a literatura, mas também vai ter outro envolvimento, porque está envolvendo a literatura, porque Carlos Drummond de Andrade foi o poeta, né, que marcou o início da segunda fase modernista no Brasil, com o livro Alguma Poesia. Tá vendo? Esse conhecimento que eu estou passando agora de imediato para você é um conhecimento que eu adquiri pelos livros, não foi vivendo, tá? Aquele outro da fala da questão 99 e esse do Senhor, que chamara o Senhor, isso é uma questão cultural,
Isso eu aprendi com a vida, tá? Não foram nos livros. Agora, o saber que Carlos Drummond marcou a segunda fase modernista, esse já é um conhecimento que eu adquiri pelo livro, tá? Então, isso também é importante, tá? Você ter esses conhecimentos que vêm de várias fontes. Aí esse é um texto 1, Carlos Drummond de Andrade e tal, escrito em prosa, tem um único parágrafo. Eu olho para o outro texto, é o texto 2, Palavras do Arco da Velha. Gente, isso é uma expressão popular. Quando eu digo palavras, e nossa, isso aqui é coisa do Arco da Velha. O que significa isso? Coisas de antigamente, coisas muito de tempo passado, né? Então, ora, veja que já tem uma conversa entre os dois textos. Primeiro texto, antigamente, segundo texto, Palavras do Arco da Velha. Tá? Me remete ao mesmo sentido. Aí ele apresenta, né, uma tabela aqui em que eu tenho uma expressão do lado esquerdo e um significado. Expressão, cair nos braços de Morfeu. O que significa isso? Dormir. Ele está dando para nós o significado. De repente tem algum que eu não sei, olha, que nem abrir o arco. Onde que eu ia saber que abrir o arco significa fugir, gente? Essa eu não saberia mesmo, né? Mas veja, ele não está pedindo o que você não sabe. Aquilo que você provavelmente não saiba, dado o uso de palavras ou expressões antigas, tem um significado na frente, tá? Então, vamos entender. Aí, eu vou fazer o que você pediu. De quem é esse texto 2? Do Fiorin, As Línguas Mudam, olha o título, As Línguas Mudam. O que a gente falou agora há pouquinho, quando eu li antigamente lá? Antigamente as coisas eram assim, hoje são assim. Na seguida aparece o texto 2, mostrando uma expressão e o significado dela. Quando eu olho a fonte desse texto 2, eu vejo o título, As Línguas Mudam. Gente, antigamente era assim e hoje é assim. Tá na cara que vai pedir aqui pra gente o que era antigamente e o que é hoje. Que você faça uma analogia, né, uma comparação, que você busque palavras que antigamente eram usadas e hoje não, alguma coisa desse tipo. Olha, isso é uma inferência que eu faço. Se vai ser realmente isso, não sei, mas pela lógica aqui, buscando antigamente o texto 1, texto 2, é o que me leva a acreditar. Tá? Nós nem lemos, eu vou fazer a proposta do Edeilson para esse texto aqui por conta do tamanho muito grande, né? Diz assim, ó, na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, palavras antigas, já não mais usuais, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, gente, a chave dessa questão está nesse enunciado, tá? Vou voltar, ó. Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas. Olha, eu não li o texto, mas eu já sei que eu vou encontrar um monte de palavrinhas ultrapassadas. Pelo emprego de palavras, que itens lexicais outrora, de passado, produtivos, não mais o são no português brasileiro atual. Gente, tudo a ver, tá? A gente nem leu os textos, mas antes de ler esse enunciado, a gente já falou pelos títulos e pelo visual o que ia acontecer, tá? Ele vai mostrar isso mesmo, gente, que a língua, não tenho dúvida, tá? A língua se modifica com o passar do tempo. Por que isso acontece? Porque a língua é dinâmica, porque a língua é social. Se a língua é social, significa que ela acompanha o social, acompanha a fala, acompanha as pessoas, as mudanças naturais, né? Culturais, naturais. Com licença.
Desculpa estar bebendo assim, mas não tinha copo, gente. Esses meninos vão ficar de castigo da próxima vez. Né? Vamos lá, agora vamos ler o texto, né? Antigamente, mas eu já sei, tá, gente? Eu já sei que eles vão fazer analogia de como era o vocabulário antes e como é hoje, as mudanças que passaram. Quem trabalha isso, ou quem mostra isso, é a própria variação da língua, né? Que a língua é dinâmica, ela é mutável. Então, não tenho dúvida que a questão vai falar disso daqui, ó. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Gente, só esse primeiro período, dá uma olhadinha. Pirralhos, creio que todos nós aqui sabemos o sentido, né? Mas depois, ó, dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes. O que é arear os dentes? Arear, tornar claro, tornar branco, né? Arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu. Quem é o Morfeu, gente? O deus da mitologia, né? Então, olha, cair nos braços de Morfeu significa dormir, adormecer. Era capaz de entrar no couro. O que é entrar no couro? Você sabe? Talvez você aí, Maranhão, Aracaju, saibam perfeitamente. Mas aqui o paulistano, gente, muito provavelmente, se eu chegar, olha, você vai entrar no couro. Se eu tiver a expressão facial, claro, vai contribuir para a comunicação acontecer. Mas muita gente não sabe que entrar no couro significa levar uma sova, levar uma surra. Ou seja, no linguajar atual, vai apanhar, né? Não devia também se esquecer de lavar os pés sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava a tumba. Gente, não entendi nada, tá? E aí, como é que eu faço? Se fosse só esse texto, eu teria que ter mais informações para eu deduzir algumas coisas. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava a tumba. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo de água. Se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Vixe, é difícil, né, gente? Não dá para entender nada. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de findar e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Pois é, e aí? E agora? Realmente, aqui nesse texto, o Adeilson tem toda a razão. Se eu ficar fundamentada neste texto, para querer entender todas essas expressões que não fazem parte da minha vida, eu vou perder tempo. Então, é aquilo lá. Olha o título, você vai chegar a uma conclusão. Olha o texto 2, palavras do arco da velha. Então, todas aquelas palavrinhas que nós não entendemos lá, ele foi colocado aqui, nessa tabela, tá? E aí mesmo, olha, mesmo que eu não faça a releitura, tá? Para puxar cada palavrinha lá e buscar e colocar o sentido lá. Mesmo que eu não faça isso, gente, que aliás, nesse caso eu acho que realmente não caberia fazer.
Lendo o fragmento antigamente, constatamos, né, pelo emprego dessas palavras, que a gente não vai entender nada, mas que antigamente tiveram a sua importância. Hoje não tem. Esse fenômeno, tá, de que antes as palavras tinham um significado e hoje se perderam, outras foram incorporadas, esse fenômeno revela que, o que revela, gente? Que as palavras se modificam, que algumas permanecem, que outras são trocadas, que outras são esquecidas, tá? Então, diz o que exatamente? Que as palavras, com o passar do tempo, se modificam, ou por questões sociais, culturais, ou por questões profissionais, alguma coisa, mas sofrem variação. Portanto, o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Não é claro isso, gente? O que é léxico? Tá? Aí esse é um outro conhecimento que eu tenho de ter. O que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras de uma língua, tá? Então, inclusive as palavrinhas que nós não sabemos o significado, mas que um dia fizeram parte, fazem parte do léxico, tá? Seria assim, ó, umas palavras bem transparentes, seria assim, o conjunto de palavras do português. Todo o conjunto. Isso é o léxico, tá? Isso muda, tá? Se você pegar um dicionário que foi escrito lá em 1950, pegar um dicionário atual, vai perceber que um monte de palavrinhas que estavam naquele dicionário lá, hoje não estão. A gente vai percebendo, né, que as palavras vão surgindo de acordo com a necessidade. Algumas são incorporadas por estrangeirismos, outras são criadas. Então, ou seja, o léxico nosso, o léxico do português, representa uma realidade linguística, uma realidade da língua, variável, e isso é claro, e diversificada. Claro também, gente. Isso é uma questão de variação linguística, tá? Quem fez o colegial agora, né, terminou por este ano ou por estes tempos aqui, deve ter estudado muito a questão da variação da língua, tá? Cada um fala de um jeito, a escrita é a mesma, mas de acordo com o lugar em que você vive, tem uma variante, de acordo com o lugar em que você, de acordo com a sua condição social, com a sua condição cultural, também existe uma variação no uso da língua. Tá? Você aí do Maranhão, do Sergipe, deve ter um monte de palavrinhas, um monte de expressões que eu não conheço aqui, por exemplo. Né? Um exemplo bem claro, que é uma variante interessante, a palavra trem, né? Muito usada lá pelos mineiros, e que hoje para nós a gente usa trem para qualquer coisa, né? Ixi, ó, coloca esse trem aqui, nossa, tira esse trem, que não é o sentido do objeto trem, mas é uma palavrinha que serviu para substituir tudo, mas era uma palavra extremamente regional, era uma palavra mineira. Hoje ela já se espalhou, né? Hoje aqui em São Paulo a gente fala mandioca e no Nordeste a gente fala aipim, a gente fala macaxeira, e aí isso são variantes regionais. Estas palavrinhas, seja aipim, seja macaxeira, seja mandioca, fazem parte do léxico, ou seja, das palavras da língua que compõem a língua portuguesa. Daniel, léxico e vernáculo é a mesma coisa? Aí o vernáculo, Daniel, vernáculo é assim, é o conjunto das palavras, mas aí você vai buscar as palavrinhas lá do latim, inclusive, lá da etimologia, de coisa muito antigamente, mas não deixa de ter relação de significado, tá? Tem a ver, sim, diferente de vocabulário, tá? Então, vamos lá, já que você perguntou, vamos falar a mesma coisa. O que é um vocabulário? Vocabulário é o conjunto de palavras que você domina. Conjunto de palavras que eu domino. Vocabulário é um conjunto restrito de palavras.
E léxico é o conjunto amplo de palavras. Tá ok? Eu acho que essa sim é uma diferença importante para a gente saber. Tá? Porque você vai falar assim, o meu léxico. Não, o meu léxico não é o meu léxico, é o meu vocabulário. Porque eu tenho um vocabulário que é limitado. Aliás, né, se a gente fosse contar quantas palavrinhas a gente tem, a gente dorme contando e amanhã cedo já tem mais um monte fazendo parte do léxico, né? Porque é uma coisa assim, criada o tempo todo. Tá bem? Fala, tem mais? Opa. Espera aí, tem uma questão. Deixa eu beber água. Gente, tô preocupada. Tô sem batom. Pensa que é fácil? Tem uma pergunta? Rainan, né? Ou Rainan, Aracaju. Cidinha, quais os erros da letra C? Ah, tá. Da letra C da prova, da prova azul. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Não, meu querido. Não, pessoa querida. Veja bem, ó, a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico. Veja, se é heterogêneo, né? Se o português, se a língua portuguesa é tão heterogênea, é tão diversificada, como é que vai dar estabilidade? Como é que você vai ter uma coisa estável? Ixi, para onde eu estava olhando? Para cá, né? Eu estava olhando do lado errado, né? Como é que vai dar uma estabilidade? Não, essa é totalmente fora, né? E assim, ó, estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Não, veja bem, a língua sofre modificações, então ela não é estável, mesmo nesta época aqui que nós estamos. Eu tenho um monte de palavrinhas chegando, mas eu tenho um monte de palavrinhas que existem, outras que estão sendo modificadas, estão sendo criadas, né, os neologismos. Então, a língua é dinâmica, porque ela é falada, tá? E se a sociedade é dinâmica, imagina a língua, se ela é falada por milhões de pessoas o tempo inteiro. Mais dinâmica ainda ela se torna. Então, a letra C realmente estaria toda fora, né? Esse fenômeno revela que a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade? Não. Primeiro que a língua não é heterogênea, né? Não é homogênea, é diversificada, é essa heterogeneidade. E se ela é heterogeneidade, ela não pode ter estabilidade, né? Alterações constantes. Tudo bem? Vamos lá. A outra questão, 111. 111, é isso? Tá. Vamos fazer mais ou menos o que a gente fez, porque o nosso tempo está ficando pequeno, né? E a gente tem ainda essa questão e mais uma, né? Faltam duas, não é isso? Então vamos lá. Questão 111 da prova azul. Vamos. Texto 1 não tem título, mas eu sei que está escrito em prosa. Tem um parágrafo, compõe toda a extensão da linha, texto prosaico. De onde ele veio, olha lá, a linguagem do rádio multimídia. Então, a linguagem do rádio. Você já sabe, como que é a linguagem do rádio? É aquela linguagem que é mais ou menos essa que eu estou fazendo aqui com você. Tá? Falando sem você estar participando diretamente ou concomitantemente comigo, né? A não ser pela escrita, mas eu ainda preciso, eu não estou vendo seu rostinho, eu não estou vendo a sua entonação, a sua expressão. Então vamos lá, a linguagem do rádio multimídia. Foi disponível, tem um site aqui, foi acessado em 27 de fevereiro de 2012, portanto bastante recente, velho, vírgula, a.p.m. Né? Isso é a fonte. Não li o texto ainda, não sei do que está falando, vamos lá, mas eu já sei que é uma linguagem do rádio multimídia. Texto 2, o que difere o texto 2 do texto 1?
O texto 2 está em forma de poema. O texto 2 está escrito em versos. Tem título, tá? E eu olho lá a fonte também e me tem algo assim que me faz lembrar alguma coisa, né? Eu tenho o Blitz ali e aí a gente lembra, busca na nossa memória, principalmente você jovem, que tem esse conjunto musical que faz parte da sua vida, né? Letras, lá ó, letras.terra.com.br, a gente sabe que é um site de letras de música. Também foi acessado em fevereiro, né? O outro 27, esse 28, e aqui eu tenho um fragmento. Bom, vamos parar e pensar, isso tem título, A 2 Passos do Paraíso. A 2 passos do paraíso, tenta imaginar que meu paraíso está aqui, tá? Vou dar 2 passos e estou no paraíso. Aí vamos associar um pouquinho. A palavra paraíso lembra o quê? Pecado? Perdão? Quem é que vive no paraíso? Né? Mas me lembra coisa boa, me lembra coisa gostosa, não me lembra treva, não me lembra tristeza, não me lembra angústia. Me traz coisas boas a palavra paraíso. E eu estou a 2 passos do paraíso, tá? O que eu posso aqui inferir, né? Sem ler o texto ainda. Um está em prosa, já cheguei a essa conclusão, outro escrito em versos, um tem título, outro não tem. Leio o enunciado em relação ao texto 1, que analisa a linguagem do rádio, sem mesmo ler, mas pela fonte a gente já sabia que isso ia falar, porque é a linguagem do rádio, tá? E o texto 2 apresenta em uma letra de canção. O que ele vai fazer, o texto 2, então? Apresentar a linguagem do rádio, que foi analisada no texto 1, vai apresentar agora, tá? Então, agora eu preciso ler o texto 1, tá, gente? Diferente daquele outro que a gente já sabia que ia ter um monte de palavrinhas que eu não ia conhecer mesmo e que não precisei voltar fazendo comparações. Aqui eu preciso ler. Texto 1. A característica da oralidade radiofônica... Gente, veja como essa prova... Desculpa eu ficar interrompendo eu mesma, tá? Mas eu acho que é uma questão importante. Mas veja como essa prova... valorizou muito a fala. A questão 99 era oralidade, tá? Essa da variação linguística é questão de variação de língua, não é conhecimento gramatical, é conhecimento da língua mesmo, né? Então, veja como conhecer a língua portuguesa, seja da fala, seja da escrita, é essencial. E a cada dia, a gente está se cobrando isso muito mais, a valorização do seu idioma, tá? Pensa nisso. Voltando, né? A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte. A simplicidade, no sentido da escolha lexical. A concisão e coerência, que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta. E o ritmo, marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato. E aí, o que você, nesse texto, você marcaria se estivesse lendo pela primeira vez? O que está te chamando a atenção aqui? O que você não compreende de jeito nenhum? E o que leva você a fazer algumas inferências, algumas deduções? Veja, você pode fazer isso, você deve fazer isso, tá? Então, pense um pouquinho sobre isso daqui, tá? Mas batendo os olhos aqui, eu vejo que a palavra reger está entre aspas, todas as outras não estão, essa está, alguma coisa está diferente. Tenho que valorizar isso, né? Eu tenho lá também do diálogo entre parênteses. Uai, por que eu tenho uma palavrinha entre parênteses?
também é importante, deve ser um recurso importante para eu analisar. Eu tenho umas palavrinhas lá, veja que de novo apareceu a palavra lexical, né? Mas eu tenho umas palavrinhas lá que de repente não está muito claro, concisão, coerência, o que é isso afinal? Então vamos lá, ó, vou repetir. A característica da oralidade radiofônica, da fala pelo rádio, então, seria aquela que se propõe o diálogo com o ouvinte. A simplicidade, quem é o meu ouvinte, gente? As pessoas mais diversas do mundo. Eu estou falando. Então, a minha comunicação tem de ter uma linguagem simples. Então, a simplicidade, no sentido da escolha lexical, ou seja, eu tenho de escolher palavras simples para me fazer entender com o meu ouvinte. A concisão e coerência, eu não posso falar e desfalar, né, ou entrar em contradição, isso é falta de coerência. Concisão é ser enxuto, é passar rapidamente a mensagem que tem de ser passada. Em linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia mesmo, essa que eu estou fazendo uso com vocês aqui. E com organização direta. E o ritmo marcado pelo locutor, lembra que eu falei que eu sou um locutor, e o ritmo marcado pelo locutor, a esse momento que eu falo um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ou quando eu valorizo uma palavrinha, né, eu falo ela com mais ênfase. O ritmo marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem. Ou seja, é toda esta organização que vai facilitar o nosso nível de interação. Se você compreende o que eu digo e, infelizmente, você não está aqui comigo, né? Mas numa linguagem direta, se a gente se compreende, se entende. No caso, creio eu, pelas perguntas pertinentes que estão vindo, que está havendo uma interação, tá? É isso que está dizendo aqui. Seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato do fato. Ponto. Então, é isso que a gente falou, gente, dos recursos necessários para a comunicação. Texto 2. A 2 passos do paraíso. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série A Série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Ó, Arlindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ser aquele caminhão, ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Reticências. Essa reticência é diferente do texto 99, tá? A pergunta, gente, em relação ao texto 1, que analisa a linguagem do rádio, que diz como tem que ser a linguagem do rádio, o texto 2 apresenta a linguagem do rádio de forma concreta, né? Concretiza o que foi falado no texto 1. Então, aqui o que ele pede é assim, em relação ao texto 1, que analisa a linguagem do rádio, o texto 2 apresenta em uma letra de canção, o que apresenta? Estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor típico da comunicação radiofônica. O que você acha? Certo ou errado? O estilo é simples? Desse texto 2? Sim. É coloquial, é simples, é alguém na rádio falando, passando o recado.
Vamos só ler as primeiras palavrinhas de cada uma das opções. Então vamos lá, se eu lesse só estilo simples, o texto 2 tem um estilo simples, certo? Item B, tem um lirismo na abordagem do problema. Um lirismo, gente, tem um lirismo na abordagem do problema que o afasta de uma possível situação real da comunicação. É irreal esse texto? O 2, a história contada aqui, a 2 passos do paraíso, é irreal? Não. Essa opção está fora. Tem uma marcação rítmica dos versos, o que evidencia o fato de um texto pertencer a uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica? Por conta disso, posso garantir isso, gente, que isso não é uma comunicação, que não pode ser uma comunicação de rádio, sendo que no próprio texto ele diz, uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com o singelo pseudônimo de tal, tal, tal. Então não, né? Na D, direcionamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade de comunicação do rádio, que é atingir as massas. Será que isso é certo, gente? Nesse texto 2, está se dirigindo a uma pessoa específica? Isso é diferente, gente? Como que é a comunicação do rádio? Atingir as massas, mas e por causa disso eu não posso me dirigir especificamente como eu estou fazendo com você? Como eu fiz agora há pouco falando com o Daniel, por exemplo? Claro que posso. E é isso que aconteceu no texto. Então essa questão também não pode ser verdadeira, essa opção. Objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos, de modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor? Gente, tem uma linguagem objetiva? Tem. Ocorrência rara de adjetivos, mas não é isso que marca a objetividade, não é a quantidade de adjetivos ou quantidade menor de adjetivos ou maior que vai dizer que um texto é objetivo. Veja que ele diz objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos, também não é uma ocorrência rara de adjetivos, de modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor. Não, o locutor aqui ele não está sendo subjetivo, ele está falando o que estava na carta, o que disse a carta, a entonação que ele deu, sim, tá? Mostra um caráter subjetivo, mas o que está escrito, não. Agora, volta na questão A, olha, estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da comunicação radiofônica. Aqui eu preciso entender o que é interlocução, né? Isso que nós estamos fazendo, tá? Num primeiro momento, quando eu estava aqui sozinha, falando no começo da nossa aula, eu era um locutor e você um locutário. A partir do momento que começamos a interagir, você começou a entender o que eu estou falando, a me mandar perguntas, a responder, eu perguntando para você, e aí ficou claro, tá tudo bem e tal. A partir desse momento está havendo uma interação. Quando existe interação, nós temos interlocução. Então, veja que o texto aqui, gente, ele está marcado pela interlocução com o receptor. E isso é próprio da comunicação radiofônica. Porque quando ele fala assim, olha, ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Ó Arlindo Orlando, volte onde quer que você esteja. Veja, olha ele comunicando, né, mantendo a interação, não com a massa, mas em específico com o Arlindo Orlando. Tá certo? Então, a opção A. Certo?
Vamos lá, alguma pergunta para essa? Não. Agora é a última questão. Tá. Gente, esse negócio de... o rolo que vocês me colocam assim, olha, fazer tudo assim, 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 gente, é muito legal, sabia? Mas me deixa toda atrapalhada. Questão me deixa, gente, vocês não têm ideia. Mas vamos, né? Diz que assim, ó, um ditado, né? Quem saiu na chuva se molha, então, uai, se eu tô aqui, pro que der e vier, né? Que eu puder ajudar, estamos lá. Gente, questão 133 da prova azul. Aqui eu tenho um texto com uma linguagem mista, né? O texto está aparecendo? O texto visual está aparecendo para eles? Tá. Então, olha, reparem aqui, eu tenho um texto que tem palavras e ele é visual também. Então, aqui eu tenho uma linguagem mista, tá? Porque mistura a linguagem verbal, que é aquela que faz uso de palavras, com a linguagem visual, que é a linguagem que não faz uso de palavras, mas de imagens, de gestos, né? De outros recursos que não tenham a palavra. Então, vamos ler aqui, gente, o que diz o texto da linguagem mista. Garanta sua sacola retornável, ponto de exclamação. Gente, ponto de exclamação aqui é fundamental. E reparem também que eu estou usando um verbo no imperativo, né? Garanta, garanta, ou seja, eu estou determinando, eu estou te conduzindo realmente a fazer uso da sacola retornável. Ó. Garanta sua sacola retornável, ponto de exclamação. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Reparem, olha o tamanho das letras, gente. Quando ele diz, garanta sua sacola retornável, ele tem um conjunto de letrinhas do mesmo tamanho. Embaixo ele coloca assim, ó, sem sua ajuda, e esse ajuda está com letra totalmente diferente das anteriores. Ou seja, está pedindo ajuda, né? Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Veja que o in, olha o tamanhico dele, gente, pititiquinho, perto da palavra sustentável, perto das outras. Então, o que te chama atenção batendo o olho nessas três linhas? As duas palavrinhas grandes. Ajuda, sustentável. É isso, gente, que está sendo pedido para a gente, né? Ajuda sustentável. Vem o desenho da sacolinha lá, dá uma olhadinha. Aí vem até 11 de março, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corretor principal, disponível, tal, né? 1º de março de 2012. Eu já analisei o texto. Eu já sei que está falando de meio ambiente, eu já sei que está falando da importância de você contribuir, né, para o momento em que que o país, que o mundo está vivendo em relação ao ambiente. Está pedindo a sua ajuda para que esse seu espaço seja sustentável, tá? Que ele não precise de outras coisas para se sustentar, mas que ele se sustente por si mesmo. Tem lá que se você fizer isso, se você fizer uma compra de tanto, aí já é uma indução, né? Faça uma compra de tanto e você vai ganhar uma sacola retornável. Garanta a sua sacola retornável, portanto. Então veja que você percebe uma certa ironia aí, né? Porque, olha, garanta a sua sacola retornável, mas para você ter a sua sacola retornável, você precisa fazer uma compra de R$ 70, tá? Aí vem a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais, que é o texto que tem palavras, e imagéticos, a imagem, na constituição de seus textos.
nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... O que ele está querendo fazer com você? Te convencer. A que mesmo? A comprar produtos, tá? Comprar produtos de maneira... É isso, né? Comprar produtos de maneira responsável e ecológica, porque a cada R$70 você ganha uma sacolinha que vai contribuir para o mundo sustentável, né? Como é que a gente fala isso? Uma sacola reciclada, de material reciclado, é isso? Alguma coisa assim? Retornável, né? Que se sustente por si mesmo, que você não acabe usando e jogue no lixo e vai para qualquer lugar aí, né? Então, essa daí eu acho que ficou bastante fácil, né, gente? É a opção E. Acho que essa não tem nenhuma dificuldade. Alguma dúvida, alguma pergunta rápida? Tranquilo? Nada? Tô tudo bonitinho? Gente, que coisa magnífica essa. 2 segundos, gente, para mandar alguma pergunta. Opa, não veio? Nada. Então, como não há dúvida, né? Nós encerramos. Espero que eu tenha contribuído, tá, gente, com vocês. Estou à disposição, mesmo a gente não interagindo de repente agora, né, neste momento em que estamos aqui. Vocês podem mandar as questões, mande bem, encaminhe essas questões para mim, a gente marca um novo momento e eu retorno e respondo para vocês, tá? Independente da gente estar ocupando o mesmo espaço, né? Quero aproveitar também para dizer que tudo que a gente faz tem um fim, né, gente? Mas que esse fim não seja para a vida toda, que seja por esse momento, que a gente volte a se falar. Agradecer, tá, gente, a presença de todos vocês, né? Eu sei a quantidade de pessoas que estão participando dessa nossa programação. Espero realmente que eu tenha conseguido contribuir. Então, assim, um carinho muito grande por vocês, agradecendo de coração. Espero efetivamente que eu tenha conseguido dirimir algumas dúvidas de vocês e que outras que surjam vocês escrevam e mande para o pessoal do Mande Bem, tá? E além disso, agradecer também, né, o espaço, né, o apoio do Centro Universitário Senac, que está aqui em parceria conosco. Até lá, até a próxima.